Bom, então vamos falar da pauta, né? Então, primeiro são os informes, depois o acompanhamento da situação e a aprovação da memória técnica da 80ª reunião ordinária do GT Crise. Eu não tenho nenhum informe nesse momento, apesar de que a gente precisa marcar uma reunião da Câmara Técnica de Planejamento. Ah, não, tem um informe sim, desculpa, gente. Dia 18 agora, 18/10, foi convocada uma reunião do Fórum Paulista de Comitês, que vai ocorrer lá em São Paulo. Eu vou para lá, provavelmente o prefeito Quevedo, que vai voltar a presidir o comitê, né, com o final das eleições, ele foi reeleito e vai continuar, pelo menos até a próxima eleição, né, do comitê, que é no ano que vem só. Provavelmente também a Secretaria Executiva, o pessoal da Fundação Agência, inclusive acho que eu vou com o pessoal da Fundação. E essa reunião foi chamada justamente para falar como vai ser a relação do SP Águas, que é a nova agência estadual que substitui o DAE, com os comitês de bacia, né? Não sei se todos sabem, mas o DAE é secretário executivo em quase todos os comitês do Estado de São Paulo, acho que ainda tem um ou outro que é CETESB, mas a maioria é DAE, e essa mudança da estrutura do DAE para essa agência SP Águas ainda fica meio nebulosa como é que vai ter essa relação com os comitês, né? A gente ainda não tem muita certeza, mas já que foi chamada uma reunião, a gente vai lá para ouvir e depois trazer para vocês aqui como é que vai ser essa relação com o Comitê do Sorocaba Médio GT e com os outros comitês do Estado, lógico. Então, em seguida do retorno, nós já marcamos uma reunião da CT Plaga, inclusive, para trazer essas informações para todo mundo, que o nosso próximo colegiado está só marcado para o final do ano. Né? Então, para a gente poder ter... Final do ano nós já estamos, desculpa, gente, aqui, como eu falei, o segundo semestre está começando agora aqui na UFSCar, então eu estou meio perdido no tempo. Mas a nossa próxima reunião vai ser, acho que final de novembro, começo de dezembro, e, e até lá é bom já as pessoas irem se informando sobre essa questão da mudança do DAE para SP Águas. Não sei se alguém tem mais algum informe, a Fundação tem algum informe? Natália, você está aí? Bom dia, André. Hoje é só eu e a Giovana que tá aqui. Tá, vocês têm algum informe? Não, né? Não. Ok. Algum dos membros aqui tem algum informe? Pelo jeito também não. Então vamos começar a apresentação já. Pedir para a Fundação tirar a apresentação para eu poder... Ah, você tá com a apresentação aí mesmo. Eu mandei para a Natália, acho que ela passou para vocês. Essa é do dia 11? É, do dia 11. Então vamos lá. Vê se você consegue aumentar um pouquinho. Isso. Pode ir para o segundo slide. Esse primeiro é só o disclaimer aí da CBA. Pode ir para o outro. Então, o nível atual da represa está em 820,73 metros, que equivale a 62,04. Mesmo com uma vazão afluente menor do que a média, a gente está mantendo ainda acima de 820. Né? A vazão afluente de outubro, isso sem contar aquela chuva que deu na sexta-feira, porque esse material foi enviado na sexta-feira de manhã, né? E aquela chuva torrencial que caiu, pelo menos aqui em Sorocaba, não sei se em Ibiúna, na região de lá também choveu o suficiente como aqui. Isso aqui foi antes da chuva do dia 11. Então pode ser que a gente tenha aumentado essa vazão, a média da vazão afluente, e chegado um pouco mais perto da MLT de outubro. Mas até dia 11 ela estava só em 25% da média de longo termo, a média histórica por um mês de outubro. Né? Lógico que a gente ainda está no começo de outubro e provavelmente ainda vai chover mais, e tomara que a gente até ultrapasse a média histórica.
Pode passar para o próximo, por favor. Então, esse é o período de setembro, né? A gente começou com 821,41 e caiu para 820,96. Então, não chegou a baixar 1 metro, mas já baixou pelo menos um meio metro aí durante esse período. Setembro não é um período muito chuvoso na média histórica, mas ainda conseguiu ficar acima do 820. Aqui embaixo está no quadradinho, né, que foi 38% da MLT em setembro, então choveu abaixo da média, né, então a vazão afluente média foi 3 metros cúbicos por segundo, sendo que a vazão média é 8,02 metros cúbicos por segundo. Certo? Então pode passar para o próximo, que já é o começo de outubro, né? Então abaixou um pouquinho mais, de 820 para 873. Esse rebaixamento provavelmente ainda vai acontecer mais um pouquinho, depois, agora com essas chuvas de outubro, já vai voltar, pelo menos a estabilizar e talvez começar a encher, né? Provavelmente, eu não sei se a Gabriela tem alguma informação a respeito disso, se eles vão rebaixar um pouco mais para poder esperar essas chuvas de janeiro ou se vão deixar dentro desse patamar, né? Lembra que a gente está no LIV 2 e é possível, inclusive, aumentar um pouco a vazão de saída sem muito prejuízo para o futuro. Mas, de qualquer forma, hoje está em 820,73. Hoje não, né? No dia 10, né? 820,73. Talvez tenha aumentado um pouquinho. Pode passar para o próximo. Então, essas são as vazões de entrada e as vazões de saída. Teve 2 alterações de vazão de abastecimento para o site de Sorocaba. Não sei se o Rodolfo está aqui e o Reginaldo também. Pode até depois fazer um esclarecimento, que houve essa mudança, mas eu imagino que tem a ver com a estação lá do Vitória Régio, né? Então, tivemos alguns picos de vazão, mas a maior parte do período de setembro ficou com uma vazão bem abaixo da média, né? Nós estamos com uma vazão de entrada fora dos períodos de chuva muito pequena. O próximo outubro, né? Então ainda estava baixo, provavelmente do dia 11 para o dia 12, provavelmente, né? Porque demora um tempo para refletir na represa, você teria um aumento aí da vazão de entrada. Então, atualmente está saindo 2,08 para o site de Sorocaba e 4,65 para o Rio Sorocaba. Então, hoje a vazão de saída do reservatório está em torno de 6,70, 6,8, um pouco abaixo de 7 metros cúbicos por segundo. Tá? Hoje não, né? A partir do dia 10. Pode ser que tenha mudado, lembrando sempre por causa da chuva. O Rodolfo está perguntando quando houve alteração. Volta para o slide anterior. Vê se você consegue aumentar esses 2 quadradinhos aqui, ó, de cima. Isso, agora desce um pouquinho. Não, sobe. Sei lá. Para ler aqui, ó. Então, houve uma alteração da captação do dia 14/9 para 1,99 entre o SAI e o central de operação, né? Aumento de 40 litros por segundo na captação. E depois houve um outro aumento de 0,09 metro cúbico na captação. Então, você teve um aumento total de 1,99 para 2,08 metro cúbico por segundo. Tá? Então, eu não sei dizer, mas o Rodolfo está vendo lá, ele já pode falar para a gente daqui a pouco. O Reginaldo está aí também, já pode explicar
por que houve esse pedido de aumento de captação. Por favor, bom dia. Bom dia. Tá, bom dia, André, bom dia a todos. Hum. Só uma observação, o Rodolfo deve estar avaliando isso aí, mas o aumento da liberação da vazão para a captação não enseja diretamente que nós estamos captando mais, entendeu? Sim. Pode ter aumentado lá, mas a captação nossa continuou. O Rodolfo vai ver isso, porque ali no fim ele acaba transbordando, entendeu, André? Ele Entendeu? pode ter disponibilizado um valor maior, mas a gente não. Eu também não tenho essa informação, nós vamos ver com o operacional lá do sistema. Pode ser que para uniformizar ali o Clemente, né, teve que soltar um pouco mais de água para o Clemente, talvez seja isso. Não quer dizer, realmente não quer dizer que existe um aumento da captação. O que houve foi um aumento de saída de água para o Clemente. Acho que o Rodolfo pode dar a melhor explicação. Ô André, acho que é isso mesmo que o Reginaldo pontuou. A gente teve algumas ocorrências aí de rebaixamento do nível lá da represa do Clemente. E aí para a gente é um pouco complexo que o nível rebaixe, pode entrar ar na adutora e isso é complicado. Então acredito que tenha sido isso. Vou confirmar depois com o pessoal da operação aqui, mas a gente prefere que passe um pouco por cima do vertedouro lá para não correr esse risco de um vórtice ali entrar ar e daí as ventosas têm que atuar, enfim. Mas tenho quase certeza que é isso, mas vou confirmar depois, tá bom? Tá bom, obrigado, Rodolfo. Mas lembrando que essa água, ela volta para o Rio Sorocaba, né? Ela extravasa do Clemente e volta para o Rio Sorocaba. Ela não passa na turbina, mas ela volta para a calha do Rio Sorocaba. Exatamente. Tá? A Gabi também falou que vai ver se vai ter alguma estratégia de rebaixamento para o próximo mês, né? Em função da chegada das chuvas de outubro e novembro, dezembro em diante, né? Que chove bem mais. Mas depois ela traz a notícia, se não der tempo dela trazer nessa reunião, a gente coloca no grupo. Pode abaixar, pode continuar. Então, aqui nós temos a MNT de setembro, que está bem abaixo da média. Você viu que a última vez que a gente ficou acima da média foi em 2019, em setembro, né? Outubro do ano passado foi um período muito bom, né? A gente ficou quase o dobro da média histórica. Vamos torcer que esse outubro também a gente tenha essa entrada maior de água, né? A gente tem notado uma mudança nos ciclos aqui. Antigamente, agosto era o período mais seco e a gente está passando para junho, julho, mais seco, inclusive, que agosto. E as chuvas que muitas vezes chegavam em setembro estão chegando mais para outubro. Então, você está aumentando, como é previsto, inclusive nos modelos climáticos, está aumentando o período de seca e concentrando o período de chuva. Mas eu estou falando também empiricamente, né? Precisa pegar o modelo e dar uma testada, mas isso é o que o modelo previa, né? A gente reduzir, aumentar o período de seca e reduzir os períodos de chuva. Não é em termos de volume de água, mas em termos de períodos de chuva e seca. Pode passar para o próximo. Aqui são as previsões para os próximos 10 dias. Né? Tem uma previsão para 3 dias de 12 milímetros, acumulado de 5 dias mais 12 milímetros. Na verdade, vai ser um 0,6 a mais aí, porque é acumulado. Mas em 10 dias, provavelmente lá pela sexta-feira, que já tem uma previsão de chuva forte, 60 milímetros, que é uma chuva de razoável para boa. Né? A gente voltou num modelo que acontecia antes mais em setembro, mas começou a acontecer mais em outubro. De cada 6, 7 dias, você tem entrado numa frente fria e um aumento da chuva maior, né? Infelizmente está caindo de sexta-feira. Eu falo infelizmente porque eu dou aula de sexta-feira à noite e tem acabado luz. Já foi 2 aulas que eu tive que cancelar para pós-graduação porque acabou a luz aqui no campus em função da chuva. Mas felizmente essa chuva está vindo pelo menos uma vez por semana, o que está amenizando um pouquinho o problema da seca aqui na região.
Então, a previsão dos próximos 10 dias é uma chuva de média para alta, né? De 60 milímetros é uma chuva boa. Não deve dar enchente, mas deve ajudar a encher o reservatório. Pode ir para o próximo? Acho que terminou. É isso, gente. Tem alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma questão? Bom, ninguém manifestou nenhuma dúvida, então, só para fazer um resumo, né? O reservatório está rebaixando lentamente, mas agora já começaram as chuvas de outubro, que provavelmente vão fazer ele estabilizar até encher um pouco mais. A gente só fica esperando a resposta da Gabriela depois sobre a possibilidade de um rebaixamento um pouco maior para esperar essas chuvas de outubro, novembro e dezembro, lembrando que dentro desse perfil do Livre 2 é possível ainda aumentar a vazão de saída. Tá? Então, agora nós vamos para o próximo ponto de pauta, que é a aprovação da memória técnica. Pode abrir aí. Da última reunião ordinária, a gente conseguiu atualizar, não sei se ficou algum para trás, mas eu acho que não, a gente conseguiu fazer todas as memórias técnicas. É um grupo de documentos que é muito interessante para a gente discutir depois sobre como que a gente conseguiu melhorar a situação do reservatório, né? E está aberta a discussão. Se alguém gostaria de fazer alguma fala. Muito bem. Se ninguém quiser nenhuma sugestão, vou pôr em votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, quem quiser se manifestar, ou se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestação, está aprovado. Só lembrando que a gente ainda tem, a gente não tem ainda nenhum retorno, nem do Ministério das Minas e Energia, nem do DAE, nem da CETESB sobre o licenciamento e outorga da represa. Como a gente vai ter essa reunião dia 18 no Fórum Paulista, eu já conversei, inclusive, com o presidente do comitê, né, o prefeito Quevedo, da gente conversar lá, inclusive, que provavelmente vai estar presente a direção nova do SP Águas, sobre essa questão do andamento da outorga da represa de Tupararanga. E estamos tentando achar alguma estratégia para chegar mais fácil lá em Brasília e conseguir falar no Ministério das Minas e Energia, para ver se a gente tem pelo menos alguma informação de como está o processo. A última informação que a gente teve foi uma proposta da CBA de alterar a represa de Tupararanga de uma central elétrica para uma pequena central elétrica, em função do volume de geração de energia, né? Mas isso acabou sendo recusado pela ANEEL, essa mudança de status da represa. Acho que provavelmente isso também teria alguma implicação no processo de licitação, mas já foi recusado pela ANEEL. Esse é o último documento que tem disponível, que a gente acompanha pelo Diário Oficial. Então, não temos nenhuma informação ainda e estamos tentando achar. Eu conversei com o pessoal do SOS, com a Secretaria Executiva, e estamos tentando achar uma forma de acessar o Ministério mais rapidamente para ter alguma solução. Eu já mandei 2 e-mails desde a última reunião e não tive ainda nenhuma resposta. Beleza? Alguém gostaria de fazer mais alguma fala? Senão a gente já pode encerrar. Não tendo mais nenhuma fala, vou dar como encerrada a reunião, agradecendo a todos vocês aqui pela presença, pela disponibilidade de tempo de ficar aqui com a gente na segunda-feira de manhã. Boa semana a todos e que venham as chuvas.
Obrigado, Viviane.